Nós fomos convidados, durante a preparação desse evento, para falar desse assunto complexo, que é a psicologia transpessoal e os conflitos do agregado espiritual. Um assunto assim que vai nos tocar bem de perto, porque é algo que nós experimentamos no nosso dia a dia ou quando estamos em crises mais sérias. Experimentamos certos conflitos. Adianto que eu não sou terapeuta transpessoal. Ainda não. Porque para ser, você precisa de uma certa autorização, de certas vivências, e ainda não alcancei esse estágio. Sou apenas terapeuta, psicoterapeuta. Vamos ver. Vamos lá, começar o nosso trabalho. Será que passa? Será que passa? Vamos trabalhar. Não deveria apontar, né? Coloca aí, vamos ver. É por isso que a gente vai parar, né? Opa! Achou? Normalmente eu começo os meus trabalhos, levando a gente a uma reflexão. Uma reflexão sobre a imensidão que é o universo. Esse nosso universo. E aí, eu vou tirar aqui, viu? Para ficar mais à vontade. Pode ser, não pode? Pronto. Então, a imensidão que é o universo. O primeiro slide seria apenas a galáxia, apontando o Sol bem pequenininho, para a gente ter uma noção de onde estamos inseridos. Esse já é o segundo slide, onde a gente vai vendo ele numa outra conformação, perto de outras estrelas. Vejam como é grande. Agora, o nosso sistema solar. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Foi eu ou foi você? Fui eu? Ótimo. Então, veja aí o nosso sistema solar. Vejam como é a proporção entre o Sol e a Terra. Veja a proporção entre a Terra e outros planetas. E nós estamos ali bem pequenos, muito pequenos, dentro de um mundo que precisa, cada dia, de transformação. E cada um de nós veio para essa terra por algum motivo. Nós não estamos aqui à toa. É preciso que a gente tenha essa consciência. Consciência de que estamos dentro de um determinado mundo, chamado Terra, para fazer alguma coisa. E que podemos atingir outros mundos. Não somos os melhores, não somos os maiores, mas temos determinadas funções. Estamos aqui com determinadas funções a cumprir. E isso é para todos nós. Não vamos pensar que é para apenas um Einstein. Não, é para qualquer um de nós. Vindo ou não de outra estrela maior ou de uma menor, não importa. O momento é agora. O momento é agora de entender, numa consciência mais ampla, numa transcendência, o que nós podemos fazer. E aí, dentro desse título, a psicologia transpessoal e os conflitos do agregado espiritual, nós selecionamos esse mandala, porque é um círculo, Então, dentro desse mandala, a gente tem o grande abraço da Mãe Terra, que nos acolhe a todos, em sua pequenez e na nossa mais ainda. E que nós estamos em constante transformação, por isso experimentamos conflitos. E que nós somos muito mais do que isso que aparentamos aqui. Nós não somos apenas essa imagem, é muito pouco. Nós vamos além, muito além disso que apresentamos para os demais, uns aos outros. E aí buscamos uma consciência mais ampla, buscamos uma solidariedade, e buscamos algo bem maior, que é a iluminação. Que é realmente desenvolver uma consciência unitiva. Uma consciência cósmica.
entender que o nosso pensamento altera muitas e muitas paragens além da Terra. E a gente nem imagina. A gente não imagina o quanto a gente pode ir além. Precisamos tomar ciência primeiro disso. Primeiro ouvir falar, para depois a gente sair atrás e descobrir caminhos. Este senhor, o Carl Gustav Jung, ele foi uma criatura assim, muito além do seu tempo. Muito, muito além. Quando ele já estava praticamente pronto dentro do seu trabalho na Terra, ele se depara com Freud. Freud traz o inconsciente para todos nós, para que nós pudéssemos ter noção de que algo mais forte pulsa em nós mesmos. E ele vai além. Ele traz um inconsciente coletivo. Ele traz algo chamado transcendência, que Freud não admitiu. Freud não aceitou, ficou parado, preso em algum ponto de um estudo tão profundo. E aí, um belo dia, ele estava com Freud já nos pontos de se desentenderem, dele sair do grupo de estudo, que ambos psiquiatras. E aí ele disse que havia determinados fenômenos, que as coisas podiam acontecer, além desse momento breve que nós estamos aqui, além da matéria e além daquele inconsciente que ele havia divulgado, descoberto. E Freud disse, não acontece. E aí alguma coisa na prateleira fez com que um livro caísse. Houve o primeiro barulho e Jung disse a ele, vai haver outro. Ele disse, mas isso não é nada. Alguma coisa aconteceu, não é nada demais. Aí Jung disse, vai haver outro. E aí Freud disse, depois que você saiu, os barulhos continuaram. E isso para mim não é nada. Então ele parou. Não é? E Jung continuou. E traz então para a gente, para a psicologia, e depois disso faz surgir, pelos seus ensinamentos, por todo um trabalho que ele deixa, a psicologia transpessoal. E agora nós já estamos partindo para a psicologia integral. Né? Tudo a partir do pensamento de um homem. Um homem além do seu tempo. Vou colocar uma pequena entrevista, né? Porque ele morreu em 1961 e essa entrevista foi em 1959. Ele já estava bastante idoso, com muita ciência, não é? E com muito avanço consciencial. Vejam, essa entrevista, esse trecho, não é, foi um dos momentos da vida dele que colocou muita gente contra ele. Porque ele simplesmente disse, eu não acredito em Deus, eu sei. E essa é a postura de muita gente que já alcançou determinado estágio consciencial de entendimento da vida e do universo, né, e percebe que há algo muito maior, muito mais intenso, e que existe desde o iniciozinho da matéria mais simples, no átomo, como o pessoal agora descobriu. Eu gostaria de ver quem condenou o Jung ouvindo a partícula de Deus aí, né? Como é que fica? Como é que vai? Então, a gente precisa crescer muito para chegar a um entendimento maior. E o próximo trecho. Ouviram? This study should be studied because we are
É sério, não é? Muito, muito, muito atual, tá certo? Então, é a partir daí que a gente vai tentar se entender. É a partir daí que a gente compreende a necessidade de um tema como esse. É a partir daí que a gente vai se debruçar sobre os conflitos, não é? Para que a gente possa, se olhando, diminuir o mal que há em nós. Porque realmente nós somos os responsáveis pelo mal que está por vir em nosso mundo. Mas poderemos ser os responsáveis por tudo de bom que também vem, não é? Então, a história pulsa de um lado e de outro. E ele traz grandes contribuições para a psicologia. Ele fala em psicologia porque a psicologia ela é vista como a ciência da alma. Ela vai estudar a psique, não é? A alma do ser humano. Então, ele traz grandes contribuições. A primeira delas, né, que todo mundo reconhece, é o inconsciente coletivo, onde todos nós estamos expostos, não é, a captar determinadas imagens, determinados pensamentos, que podem não ser nossos, podem não ter nada a ver. Tanto é que, numa dessas entrevistas, ele diz, é difícil você avaliar um sonho, interpretar um sonho hoje em dia, porque existem muitas informações. Será que você realmente foi no futuro e viu? Teve um premonitório? Ou você está apenas somando o que está lá contido no coletivo? Os arquétipos eles são importantíssimos em nossas vidas, porque é a partir dos arquétipos positivos que nós ganhamos força, nos renovamos para continuar a caminhada. Nós temos arquétipos dos mais variados. Nós temos arquétipo de Maria de Nazaré, é um arquétipo. É o arquétipo do amor, do aconchego, não é? Do entendimento, do acolhimento, da proteção. A gente tem um grande arquétipo, Jesus, que também é um arquétipo do amor. A gente tem o sol como um arquétipo, então nós temos muitos arquétipos. Até quando nós dizemos assim, muita luz em sua vida, nós estamos usando um arquétipo. Por quê? Porque são pontos, não é, do universo, forças que nós vamos mobilizar para que a vida melhore. Então, os arquétipos são fundamentais. Os sonhos são importantes, porém, quem for interpretar no trabalho direto com a alma, com aquela pessoa, com o indivíduo, tem que ter muita informação, não é? Que é para poder retirar dali a essência. As dimensões espirituais, não é? Existem em nós várias dimensões que nós chamamos de transcendência. Nós somos muito mais do que isso, como eu falei no início. Então, essas dimensões espirituais nos possibilitam compreender os conflitos. Nós temos problemas na dimensão perinatal, nós temos problemas na dimensão de vida passada, nós temos problemas para atingir uma dimensão mais ampla de consciência. Então, essas dimensões vão nos auxiliar. Os estados alterados. Os estados alterados de consciência, que ele inicia tudo isso, né? Ele traz, deixa como um legado. Esses estados alterados, eles permitem que nós possamos investigar o plano invisível. Não importa se é no campo emocional de alguém, não importa se é no seu mental e não importa se é no coletivo. Mas é através de um estado, né, além na consciência, que a gente vai acessar determinadas informações com esses estados alterados de consciência. A transcendência. É justamente aqui onde ele entra em choque com Freud. Não é? Por quê? Porque ele vê na transcendência algo em que nós estamos em constante desenvolvimento para, através do conhecimento, nos conhecermos. E quando começarmos a nos conhecer, perceberemos que temos muito mais a fazer, temos muito mais potenciais, né, e não estamos usando. Então, outra coisa que ele traz é essa transcendência. É claro que a transcendência existe aí a vida toda, o tempo todo, em várias culturas, em várias outras informações. As visões de culturas, ele estudava aí muito, muito a filosofia tradicional.
não é? Ele estudava muito hinduísmo, ele estudava muito budismo, tudo ele estudava porque precisava sair angariando, e é isso, esse trabalho de visões, de culturas, né, que dá hoje em dia um suporte para que a gente possa sonhar com a psicologia integral. Não é? Porque quando nós conseguimos reunir todos aqueles ensinamentos dos ancestrais, que se nós formos observar, estão esses ensinamentos em todas aquelas doutrinas, religiões e filosofias. Isso é chamado de filosofia perene. É o conhecimento perene, é o conhecimento sagrado que há em nós, que nós reconhecemos, não é? E que muitas vezes não colocamos em prática, até porque a própria ciência nega. Então, a partir de um trabalho, nós começamos a pesquisar, a estudar e a colocar isso em prática na atualidade, buscando uma união. E também as multicentenárias, né? Ou seja, essa condição multicentenária é do mesmo processo da filosofia perene. Então, são convicções, não é? E também colaborações que vêm através dos tempos. E a gente vai assimilando, recolhendo dali essa essência, para, quando nos olharmos, descobrirmos em nós mesmos o sagrado. O sagrado, ele passa a ser algo que você percebe que existe, que você tem ciência daquilo, que você tem uma convicção, que você sabe, e muitas vezes não consegue expressar. É o sagrado. É algo que você percebe, isso realmente é uma realidade, isso acontece comigo e pode acontecer com o outro. Então, todo esse é um trabalho, né? A psicologia transpessoal, ela tem como um grande realmente fornecedor de material o Jung. Mas existem, né, os teóricos, como Maslow, são homens que trouxeram pontos que foram acrescentando assuntos, não é, para enriquecer um trabalho de estudo da alma. Então, com Maslow, a gente tem as pirâmides.